A radioatividade foi descoberta em 1896 pelo cientista francês Henri Becquerel. Ao estudar a fosforescência natural das substâncias, utilizando amostras que continham urânio, Becquerel observou que as emissões radioativas ocorriam espontaneamente. Os principais tipos de radioatividade são emissões alfa, beta e gama. Muitos estudos realizados antes e depois da descoberta de Becquerel foram importantes para chegar ao conhecimento que se tem hoje sobre a radioatividade. Os estudos realizados entre o final do século XIX e o início do século XX levaram a inúmeras descobertas sobre a estrutura atômica. Com a descoberta dos prótons, elétrons e nêutrons, o modelo atômico de Rutherford Bohr foi o que melhor explicou o comportamento atômico. Ao analisar a estrutura atômica, o químico e físico inglês William Crookes descobriu os raios catódicos. Ao realizar experimentos com descargas elétricas a pressões baixíssimas em gases. Em 1895, o físico alemão Wilhelm Conrad fez modificações às ampolas de Crookes, introduzindo anteparos metálicos inclinados que eram atingidos pelos raios catódicos. Ao colocar a mão de sua esposa entre a ampola e uma chapa fotográfica, o físico constatou que era possível ver a sombra dos ossos da sua mão e do anel que ela usava. Esse novo tipo de raio descoberto por Conrad espantou o mundo inteiro ao demonstrar que, com a sua descoberta, era possível ver através do corpo humano. Em 1896, o químico francês Henri decidiu investigar se a fosforescência natural poderia estar ligada aos raios-x. Ele constatou que uma substância poderia emitir radiação espontaneamente, sem absorver os raios solares. As substâncias utilizadas por Henri foram sais de urânio, que ao serem colocados em frascos próximos de uma placa fotográfica e na ausência de luz escurecia as chapas fotográficas. As emissões sobre as placas foram nomeadas de raios de Becquerel, mas posteriormente receberam o nome de emissões radioativas. Em 1897, Marie Curie, física de origem polonesa, decidiu estudar os raios de Becquerel. As investigações da Madame Curie confirmaram que todos os sais produziam o mesmo resultado, pois se tratava de uma propriedade do elemento comum a todos eles, o urânio. A partir de então, Marie Curie e seu marido Pierre Curie trabalharam isolando o urânio do minério. Esses dois elementos foram chamados de polônio e rádio e agraciou Marie Curie com 2 prêmios Nobel em 1911. Em 1898, Rutherford testou as radiações provenientes de um material radioativo sob uma tela fluorescente, descobrindo então os dois tipos de radiação, alfa e beta. Devido à partícula alfa ser atraída pela placa negativa e sofrer um desvio, Rutherford constatou que esse tipo de radiação devia ter carga positiva. Já a partícula beta, atraída pela carga positiva e desviada em sua direção, teria carga negativa. Em 1900, o químico e físico francês Paul Villard observou um terceiro tipo de radiação, denominada radiação gama.